Ariel School, 16 de setembro de 1994. Durante o recreio da manhã, dezenas de crianças brincavam no pátio dessa pequena escola localizada em Rua, no Zimbábue. A maioria dos professores estava reunida dentro do prédio, deixando os alunos praticamente sozinhos na área externa. Algumas crianças perceberam um brilho prateado além do limite do terreno. O objeto parecia ter descido atrás das árvores e dos arbustos que cercavam a escola. Curiosos, vários alunos correram naquela direção. Os relatos apresentavam diferenças, mas compartilhavam elementos importantes. As crianças descreveram um ou mais objetos arredondados, de aparência metálica, pousados ou flutuando próximos ao solo. Algumas disseram ter visto pequenas figuras vestidas de preto, outras recordavam seres baixos, com cabeças grandes, pele escura e olhos enormes. Uma menina contou que uma das criaturas parecia caminhar em câmera lenta, outra disse que o ser desaparecia de um lugar e reaparecia alguns metros adiante. Vários alunos acreditavam que aquelas figuras observavam diretamente para eles. O encontro teria durado poucos minutos. Quando os adultos chegaram, os objetos e as criaturas já haviam desaparecido. Não havia fotografias, marcas claras no terreno ou qualquer peça que pudesse ser recolhida. Ainda assim, a quantidade de testemunhas tornou o caso difícil de ignorar. Aproximadamente 60 crianças afirmaram ter presenciado alguma coisa em comum. Muitas fizeram desenhos mostrando discos prateados, figuras pequenas e olhos negros desproporcionalmente grandes. Poucos dias depois, o correspondente da BBC, Tim Leach, visitou a escola e entrevistou os estudantes. A pesquisadora Cynthia Hind também registrou seus depoimentos. Meses mais tarde, o psiquiatra John Mack, professor da Universidade Harvard, conversou com algumas das crianças. Mack ficou impressionado com a aparente sinceridade dos relatos. Vários estudantes demonstravam medo verdadeiro e mantinham suas versões mesmo diante de perguntas repetidas. Algumas crianças disseram ter recebido uma espécie de mensagem mental. Elas associavam o encontro à destruição da natureza, à poluição e ao perigo de a tecnologia dominar a humanidade. Os críticos observam que os alunos conversaram entre si antes das principais entrevistas. Algumas conversas também aconteceram em grupo, permitindo que uma criança influenciasse a memória da outra. A região já discutia notícias sobre objetos luminosos vistos no céu, o que poderia ter alimentado a imaginação coletiva. Nenhum adulto presenciou os seres. Nenhuma evidência física confirmou o pouso. Mesmo décadas depois, entretanto, antigos alunos continuam afirmando que aquilo não foi uma brincadeira. Para eles, alguma coisa realmente apareceu atrás da Ariel School. Varginha, 20 de janeiro de 1996, as irmãs Liliane e Valquíria Silva caminhavam com a amiga Kátia Andrade por um terreno vazio da cidade mineira, quando perceberam uma figura agachada perto de um muro. Segundo as jovens, a criatura tinha pele marrom e oleosa, corpo magro, cabeça grande e 3 protuberâncias na parte superior do crânio. Seus olhos eram vermelhos e ela parecia assustada ou enfraquecida. As 3 correram para casa, acreditando que tinham encontrado algo que não era humano. A descrição se espalhou rapidamente. Outros moradores começaram a relatar luzes, animais agitados e movimentações incomuns de bombeiros e veículos militares. Surgiu então a história de que uma ou mais criaturas teriam sido capturadas e transportadas secretamente para hospitais da região. O episódio ganhou ainda mais força com a morte do policial militar Marco Eli Xerezi. Algumas versões afirmavam que ele havia participado da captura de um ser e entrado em contato direto com a criatura. Xerezi realmente morreu de uma infecção grave, mas nunca surgiu uma prova médica pública relacionando sua morte a qualquer organismo desconhecido. As Forças Armadas investigaram as acusações. A explicação oficial sustentou que parte da movimentação militar era rotineira e que as jovens provavelmente tinham confundido um morador conhecido da cidade, apelidado de Mudinho, com uma criatura. Ele poderia estar agachado e sujo por causa da chuva. Para as testemunhas, essa explicação não correspondia ao que elas viram. As 3 insistiram que o ser possuía uma aparência completamente diferente de qualquer pessoa. Ufólogos também apontaram contradições nos depoimentos oficiais e tentaram reconstruir o suposto transporte da criatura entre unidades militares e hospitais. O caso
caso de Varginha produziu testemunhos, reportagens, investigações e documentos militares. O que nunca produziu publicamente foi o elemento decisivo, um corpo, uma amostra biológica ou uma imagem verificável da criatura. Tudo depende da memória das testemunhas e da interpretação de acontecimentos ocorridos naquele fim de semana. Pascagoula, 11 de outubro de 1973. Charles Hickson e Calvin Parker pescavam em uma plataforma abandonada às margens do rio Pascagoula, no Mississippi, quando ouviram um som semelhante a um zumbido. Ao se virarem, viram um objeto ovalado com luzes azuis pairando próximo ao solo. Uma abertura teria surgido na lateral da nave. De dentro dela saíram 3 figuras de aparência quase robótica. Hickson descreveu criaturas com pele acinzentada e enrugada, braços compridos e pernas que pareciam fundidas. No lugar das mãos existiam estruturas semelhantes a garras. As cabeças não apresentavam pescoço e possuíam saliências onde deveriam estar o nariz e as orelhas. Segundo os 2 pescadores, seus corpos ficaram paralisados. As criaturas flutuaram em vez de caminhar e os levaram para dentro do objeto. Hickson afirmou ter sido examinado por um aparelho semelhante a um grande olho mecânico. Parker disse que perdeu a consciência durante parte da experiência. Quando foram libertados, os homens procuraram o escritório do xerife. Inicialmente, as autoridades desconfiaram que os 2 estivessem inventando a história. Os policiais deixaram Hickson e Parker sozinhos em uma sala onde havia um gravador escondido. A expectativa era que os homens abandonassem a encenação assim que acreditassem que ninguém os escutava. No entanto, a gravação registrou os 2 ainda assustados. Parker chorava e dizia que não conseguiria superar o que tinha acontecido. Hickson tentava acalmá-lo, enquanto também demonstrava preocupação. Essa conversa secreta se tornou uma das evidências mais citadas do caso. Ela não comprova a existência das criaturas, mas sugere que os pescadores estavam emocionalmente abalados e provavelmente acreditavam no próprio relato. As explicações alternativas incluem um episódio de paralisia, uma experiência semelhante a um sonho, interpretação incorreta de luzes e até uma fraude mantida pelos 2 homens. Algumas versões contadas posteriormente apresentaram detalhes diferentes. Calvin Parker evitou falar sobre o episódio durante muitos anos. Já idoso, decidiu publicar sua versão e voltou ao local do encontro. Até sua morte, afirmou que os seres do rio Pascagoula não eram humanos. Betty e Barney Hill dirigiam por uma estrada de New Hampshire durante a noite de 19 de setembro de 1961. Voltavam de uma viagem ao Canadá, quando Betty percebeu uma luz intensa acompanhando o automóvel. Barney acreditou inicialmente que fosse um avião ou satélite. Em determinado momento, parou o carro e observou a luz com binóculos. Ele disse ter visto uma grande nave com janelas e figuras humanoides em seu interior. Assustado, voltou ao veículo e acelerou. O casal ouviu uma sequência de sons eletrônicos e continuou dirigindo. Quando recuperaram a sensação de normalidade, perceberam que estavam muito mais longe do que imaginavam. Aproximadamente 2 horas pareciam ter desaparecido de suas memórias. Nos dias seguintes, Betty começou a ter pesadelos. Sonhava que ela e o marido tinham sido retirados do carro e examinados por seres de baixa estatura, olhos grandes e pele acinzentada. Anos depois, o casal passou por sessões de hipnose conduzidas pelo psiquiatra Benjamin Simon. Separadamente, Betty e Barney descreveram procedimentos médicos realizados dentro de uma nave. Barney falava com medo intenso, enquanto Betty relatava ter conversado com um dos supostos tripulantes. Durante a hipnose, ela reproduziu um desenho que interpretava como um mapa estelar. Mais tarde, pesquisadores tentaram relacionar o esquema ao sistema de Zeta Reticuli. A semelhança, porém, depende da posição escolhida para observar as estrelas e continua sendo contestada. A hipnose não funciona como uma gravação perfeita do passado. Perguntas, expectativas, sonhos e informações adquiridas posteriormente podem se misturar às lembranças. Astrônomos também sugeriram que a luz inicial poderia ser o planeta Júpiter, enquanto uma parte do avistamento poderia envolver um farol aéreo. Mesmo com essas limitações, o caso Hill marcou profundamente a cultura popular. A ideia de pessoas retiradas de um automóvel, submetidas a exames e depois devolvidas sem memória, se tornou o modelo de inúmeros relatos posteriores. Kelly Hopkinsville, 21 de agosto de 1955. Naquela noite, várias pessoas estavam reunidas em uma casa rural próxima à cidade de Hopkinsville, no Kentucky.
Um dos moradores, Billy Ray Taylor, saiu para buscar água e viu uma luz atravessando o céu. Taylor acreditou que o objeto tinha pousado atrás da propriedade. Cerca de 1 hora depois, o cachorro começou a latir violentamente. Os homens da casa saíram armados e avistaram uma pequena figura aproximando-se pela escuridão. A criatura teria pouco mais de 1 metro de altura, cabeça redonda, orelhas enormes e olhos brilhantes. Seus braços eram compridos e terminavam em mãos semelhantes a garras. Quando os homens atiraram, o ser caiu ou flutuou para trás e desapareceu. Outras figuras começaram a surgir perto das janelas, sobre o telhado e nas árvores. Durante horas, a família disparou contra aquilo que descreveu como pequenos visitantes metálicos. Os tiros pareciam derrubá-los, mas as criaturas retornavam pouco depois. Apavorados, os moradores entraram nos carros e procuraram a polícia. Xerifes, policiais locais e agentes estaduais foram enviados à propriedade. Eles encontraram cápsulas de munição e danos provocados pelos disparos, mas nenhuma criatura, nave ou marca de pouso. Depois que os policiais foram embora, a família afirmou que os seres voltaram. Os encontros só teriam terminado pouco antes do amanhecer. Uma explicação conhecida envolve corujas grandes. Essas aves possuem olhos refletivos, cabeças largas, garras fortes e podem abrir as asas quando ameaçadas. Uma chuva de meteoros combinada ao medo, à escuridão e ao som dos tiros poderia ter transformado animais comuns em invasores aparentemente impossíveis. Os moradores rejeitaram essa hipótese, também negaram as acusações de que estivessem embriagados, independentemente da origem do encontro. A resposta policial e as reportagens contemporâneas confirmam que a família procurou ajuda naquela noite e demonstrava acreditar que estava sendo atacada. Nos 5 episódios existem testemunhas identificadas, entrevistas, documentos, gravações ou investigações oficiais. Isso faz com que sejam mais sólidos historicamente do que histórias totalmente anônimas. Mas documentação não significa comprovação extraterrestre. Ela confirma que pessoas relataram alguma coisa, que autoridades responderam e que determinados registros foram produzidos. Não confirma necessariamente a interpretação dada ao acontecimento. Talvez as crianças da Ariel School tenham compartilhado uma percepção coletiva. Talvez as jovens de Varginha tenham encontrado algo comum em condições incomuns. Rickson, Parker e o casal Hill podem ter interpretado experiências traumáticas através das imagens disponíveis em sua época. A família de Kelly pode ter enfrentado animais assustados em uma noite caótica. Também permanece a possibilidade que mantém esses casos vivos, a de que testemunhas comuns tenham encontrado alguma coisa para a qual ainda não possuímos uma explicação satisfatória.